Não vou mentir, eu tenho que me apegar muito a Deus. Porque se a gente colocar tudo na cabeça é capaz de enlouquecer, né? Tem coisas que realmente a gente não entende e a gente nunca vai encontrar respostas para as coisas que acontecem em nossas vidas. Então, como todo ser humano, eu tenho as minhas vulnerabilidades. Tem dias que eu tô muito feliz, tem dias que eu tô triste na minha, tô pensativo, tô preocupado por tanta coisa que acontece, mas eu me apego a Deus e eu sei que Ele tem o melhor para mim e graças a Deus eu tenho dias muito mais felizes do que tristes. Essa, se não, é a pergunta que eu mais estou recebendo aqui, desde quando meu paizinho faleceu, que nem eu nem meus irmãos tocou no assunto. Não tem problema, eu me sinto confortável, porque eu até gosto quando eu converso com vocês, que eu esclareço, porque eu sou muito transparente e gosto de falar sobre tudo. Então não tem problema contar pra vocês, eu até fico mais leve, sabe? Eu acho que quando a gente coloca pra fora o que a gente tá sentindo, a gente acaba se curando mais, porque as pessoas vão te ajudar de alguma forma. O meu pai, ele tinha depressão, como vocês sabem, há mais de 20 anos. Meu pai era alcoólatra e ele passou já 10 anos sem consumir nenhum tipo de bebida alcoólica. Só que quando foi em 2019, a gente sempre sentiu nosso pai muito feliz, muito pra cima, sabe? A gente via que ele realmente estava se curando, graças a Deus. E de fato ele estava melhorando muito. Só que daí, o Tiago, como morava com ele, descobriu que ele estava bebendo escondido da gente. E o Tiago encontrou muita bebida debaixo da cama dele. Era latinha de pitu, era cerveja. E a melhora dele estava vindo porque ele havia voltado a beber e a gente não sabia da família. E daí a gente teve que levar ele para uma clínica de reabilitação, porque a gente, como filho, a família toda, a gente ficou desesperado porque a gente não queria que ele voltasse. Literalmente pro fundo do poço, sabe? Que dá para depressão, a gente não queria mais que ele passasse por tudo aquilo. Porque durante esses 10 anos que eu falei, que ele não teve nenhum tipo de recaída, só que ele ficava triste porque ele não podia mais beber. E daí ele estava há 8 meses já na clínica de reabilitação, em Aracaju. E daí em Natal a gente pegou ele para passar o Natal com a gente. Ele teve uma reação muito estranha e a gente teve que colocar ele novamente lá na clínica porque o pessoal fala que os pacientes, que são dependentes químicos, quando eles vêm para o mundo aqui fora, eles começam a ter reações estranhas. E assim meu pai teve, mudou totalmente. Quando a gente ia visitar o nosso pai, a gente via ele bem. Só que ao invés de melhorar, o quadro dele começou a regredir. E isso começou a nos preocupar. E daí quando a gente tirou ele, quando meu pai faleceu, ele não estava mais na clínica. Isso é a dúvida de muita gente. O Tiago, que é muito, mas muito apegado ao meu pai, não que eu e o Babau não seja, mas é porque o Tiago foi criado com meu pai e também com a minha mãe. E o Tiago arrumou a casa para o meu pai e eu e meus irmãos já tinham pegado uma casa para o nosso pai e também junto. Daí a gente foi e pegou essa casa para o nosso pai. A gente comprou armário, cama, coisas para montar na casa dele. A gente contratou uma moça para cuidar da casa, 2 enfermeiros e um para dar os medicamentos corretos para ele, tudo certo. Não sei se vocês lembram que eu estava até em Goiânia, que eu compartilhei com vocês que eu ia voltar para casa para filmar meu pai na nova casa, que ele já tinha voltado e que eu ia explicar quando eu voltasse para Alagoas. E já tinha 10 dias que meu pai estava nessa casa, ele já tinha saído da clínica, ficou 8 meses lá. E daí no dia, eu lembro que o meu pai ele faleceu na quinta-feira, eu ia no sábado para lá, que eu ia vê-lo no sábado. E o Tiago já estava lá com ele, o Babá já tinha visto ele também, eu ainda não tinha visto ele, não me despedi do meu pai. E daí quando foi, nesse dia ele ficou muito tonto, ele pediu para ir ao banheiro, e quando ele voltou para a cama, quando foi ver, o meu pai já estava morto. Que o pessoal fala que ele morreu literalmente dormindo, e que foi um infarto que os médicos passaram pra gente. Engraçado que eu tô falando com vocês aqui, abrindo, né? Porque isso aqui a gente fala para amigos, para pessoas muito próximas, familiares que sabem disso. É como se não fosse meu pai, eu sinto. Sabe uma história que você tem que contar, mas que parece que ela não é a sua história, que não é o seu pai? Às vezes assim eu me pego. Passou 7 meses, né? Após a minha mãe, aí veio meu pai e ele... E depois que a minha mãe se foi, meu pai já não era mais o mesmo. Ele dizia que via ela. Ele ficou muito mal mesmo. Tanto é que quando ele voltou da clínica, a primeira coisa que ele perguntou era onde estava minha mãe. Cadê a Thelma? Cadê a Thelma? Cadê a Thelma? E a minha tia Tânia conversou com ele, meus primos, a nossa família, que é uma família muito grande, começou a dar um apoio para ele. Só que quando a minha mãe morreu, ele nunca foi mais a mesma pessoa. E eu acredito que isso, de fato, tenha o prejudicado muito na saúde dele, nos pensamentos dele, enfim, como um todo. Meu pai e minha mãe eram separados, só que eles se amavam muito como amigos, pessoas que viveram mais de 20 e poucos anos juntos. Então, só quem tem um parceiro ou uma parceira que viveram a vida juntos, imagina perder, tá repreendido. Mas imagina perder uma pessoa que se ama, que tem filhos, que construiu tudo juntos. Só sabe a dor quem passa. E não vou mentir.
eu não entendo. Muita coisa eu não entendo. Muita coisa eu não entendo, muita coisa eu me questiono. Não acho que eu leve tudo isso na maturidade, porque eu não levo. Também não sou robô. Eu falo que o que existe mais dentro de mim são sentimentos. E eles são verdadeiros. Então, muitas vezes eu me pego triste, fraquejando, pensando por que tudo isso aconteceu. E aí eu me apego a Deus, me apego, eu sei que Ele tem um chamado muito grande para minha vida, eu sei que tudo tem um propósito muito grande e não se trata só sobre mim, só sobre a minha dor, tem a dos meus irmãos também, tem a da minha família, e eu sei que tudo tem um propósito muito grande, e são as histórias dos meus pais. Uma coisa que eu aprendi muito é que cada pessoa tem a sua história, cada pessoa tem as suas escolhas, cada pessoa tem a sua consequência, a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo, e eu só oro a Deus, e eu sei que o propósito que Ele tem para minha vida é algo muito grande, mas muito grande. Às vezes eu não penso assim, ai, tanta gente ruim às vezes, não sei quem, fulano que eu sei que pinta e borda, fulano que eu sei que faz isso, que rouba, que trai, que pinta e borda, que humilha fulano, que não sei o que. Vocês acham que eu não me questiono assim, falha? Será que às vezes vale a pena ser do bem? Porque às vezes a gente do bem toma um caneca às vezes, né? Eu falo que são os meus questionamentos. Mas aí eu penso que ser do bem é a melhor coisa do mundo. E que ninguém planta arroz para colher feijão. E que dane-se quem é do mal. Cada um que tenha as consequências. Eu já entendi que não é sobre mim, sabe? Porque às vezes as pessoas chegam para mim e falam, ah, Lucas, você é uma pessoa tão do bem, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Não vou mentir, é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. Porque a gente tem que estar pronto, tem que estar forte. Mas eu sei que isso vai passar. Tudo passa. Até uvas passas. Mas eu sei que... Então me pega assim, ó. Quando as pessoas chegam pra mim, eu digo, peraí, pá, calma. Tá acontecendo tudo isso, né? Mas eu sei o que eu planto. Então quando você sabe que você planta, você sabe que você vai colher, como você já tá colhendo, como eu já tô colhendo. Então é isso que eu me apego. Peraí, eu sei o que eu planto. Eu sei que tá tudo ok, assim. Mas peraí. Mas por que, Deus? Meu pai, pelo amor de Deus, meu filho, me ajuda. Não sei se eu vou ter força pra aguentar mais isso, não. Então a gente fica se apegando, assim, fica se questionando. Então... é isso. Ave Maria, parece que eu tô falando até com um psicólogo. Inclusive, eu tenho que voltar. Eu só fui uma vez pro psicólogo, achei que ele tava me julgando. Teve um que eu achei que tava me paquerando e teve outro que eu achei que tava julgando meus problemas, assim. Senti ele com o olhar carregado pra mim. Nunca mais eu fui psicólogo. Inclusive, eu tenho que voltar. Mas o meu maior psicólogo é Deus. Ele me entende, ele me apoia, ele tem de misericórdia. E eu espero, confio e creio que ele tem o melhor pra mim e também tem o melhor pra você.